Olá, estamos mais uma vez aqui na TV Mundi, apresentando o programa Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp. Inforcomp é uma empresa de desenvolvimento de softwares e fabricante de relógio de ponta. Pessoal, nós estamos agora numa série falando sobre saúde e trabalho. Hoje o tema é doenças infecciosas, contagiosas. Estamos aqui com o Dr. Anderson José Dias da Silva, um infectologista que veio ao nosso programa para nos dar informações sobre esse assunto. Doutor, é um prazer tê-lo conosco. Esperamos fazer um bom programa e dar bastante informação para o nosso público. Doutor, a gente na empresa, tem muita preocupação com doenças contagiosas, e principalmente com AIDS, com várias doenças. Então, vamos começar falando quais são as doenças que são contagiosas, que podem ser transmitidas no local, no ambiente de trabalho. Por favor. Perfeito. Obrigado, José Roberto, pelo convite. Obrigado a vocês por estar aqui na TV Mundi. Nós precisamos entender que o ambiente de trabalho, ele reflete a nossa sociedade. Então, dentro do ambiente de trabalho e dentro de algumas características do ambiente de trabalho, nós podemos ter maior ou menor risco de transmissão de determinadas doenças. As doenças infecto-contagiosas, elas têm esse nome por quê? Porque são doenças infecciosas e que podem ser transmitidas de pessoa a pessoa. A forma de transmissão dessas doenças é muito importante quando nós vamos preparar ou quando nós vamos abordar algumas delas, para nós podermos diferenciar que atitudes podemos tomar para evitar a contaminação ou o contágio das pessoas que estão com essas doenças. Quer dizer, é importante saber, então, que no ambiente de trabalho, a empresa pode tomar medidas profiláticas, preventivas, para diminuir essa chance, essa probabilidade de infecção. Com certeza, com certeza. As empresas, elas podem, dentro de um programa de saúde do trabalhador, tomar algumas atitudes, algumas medidas que diminuam o risco dessas transmissões. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo clássico, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham em ambientes onde existe um maior risco de transmissão de doenças de transmissão hídrica. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em limpeza de córregos, limpeza de bueiros, limpeza de ruas, essas pessoas têm um risco maior de se contaminarem com algumas doenças de transmissão por contato. Então, leptospirose, sarna, alguns tipos de sarna e algumas outras doenças. Então, a empresa tem mecanismos de diminuir isso. Então, por exemplo, o fornecimento de bota, de luva impermeável, de esclarecimento dos seus funcionários, coisas que nós estamos fazendo aqui. Então, as empresas podem desenvolver programas específicos de esclarecimento para diminuir o risco aos seus funcionários. Isso, na verdade, é o Departamento de Medicina do Trabalho que tem que ter dentro das empresas, que deve tomar essa iniciativa. Exatamente, exatamente. O Departamento de Medicina do Trabalho das empresas, além de zelar pela saúde dos seus funcionários e também zelar pelo encaminhamento adequado destes funcionários quando eles estiverem adoecidos ou quando estiverem doentes, ela também tem como função preservar a saúde. Prevenir. Prevenir. Na verdade, prevenir a doença, e preservar a saúde. Então, quando nós falamos em prevenção ou preservação, assim, preservar é manter aquilo que você tem. Então, você tem a sua saúde e você vai preservá-la. Prevenir é quando você vai diminuir o risco de adoecimento. Então, prevenção
Quer dizer, na verdade, deixa eu ver se eu entendi. Pois não. A prevenção é eu não adquirir novas doenças. Ou qualquer uma outra, exatamente. Isso. Exatamente. E preservar é preservar. Preservar aquela que eu já tenho, né? Que já está comigo, saúde, né? saúde. A saúde que eu tenho é preservar da melhor maneira possível, não deixar que ela se agrave. Exatamente. Essa é a diferença. Essa Muito é a diferença. bom. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as doenças que são as doenças mais contagiosas. Por exemplo, uma doença que não é uma doença grave e que é transmitida com facilidade, que é a conjuntivite, que é o que a gente tem de afastamento na empresa por conjuntivite é muito grande. Sem dúvida. Conjuntivite é uma doença altamente transmissível, é uma doença de transmissão por contato, habitualmente contato com as mãos, né? Então a pessoa coça o olho, não lava, não higieniza adequadamente a sua mão, cumprimenta o seu colega de trabalho, esta contaminação vai de mão em mão, o colega de trabalho não higieniza adequadamente sua mão, coça o olho, transmitiu a conjuntivite. Então vai por tabela, é por pela tabela. mão. É por contato, né? E este contato, veja, e nós temos que ter isto muito claro, né? Ninguém passa uma doença para outra pessoa intencionalmente. Nós temos que ter isto muito claro. Ninguém quer prejudicar o outro. Então, quando uma pessoa tem uma doença, ela tem que tomar cuidados. Ela tem que, primeiro, saber que doença tem. Segundo, saber que forma essa doença se transmite, até para ela poder ajudar os outros. Então, se ela sabe que essa doença é transmitida por contato, ela tem que zelar por isso. Ela não pode ficar abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo. Ela tem que ter um resguardo. E os programas de controle de saúde das empresas, esses programas também têm que ter isso muito claro. Por quê? Porque uma pessoa com conjuntivite deve sim ser afastada, para que ela não transmita esta doença para outras pessoas, dentro do ambiente de trabalho. Muito bom, doutor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para continuar com esse papo muito esclarecedor. Eu agradeço. Pessoal, até já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, falando sobre trabalho e saúde, hoje falando sobre doenças contagiosas aqui com o nosso querido Dr. Anderson. Doutor, vamos então falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias, né, que também tem um alto índice de contágio. Por favor. Essa questão das doenças respiratórias é muito interessante, porque quando nós falamos em doença respiratória, a grande maioria das pessoas pensa em gripe. Sim. Né? Gripe realmente é uma doença de contaminação respiratória e também de contato. Mas existem outras doenças de transmissão respiratória importantes. Então nós podemos citar aqui, até aproveitando a época, a catapora, que é a varicela, né? A varicela, a catapora, é uma doença de transmissão respiratória e ela também acomete os adultos. E o adulto, quando tem catapora, quando tem varicela, ele habitualmente apresenta uma doença mais grave e ela é altamente transmissível. Então as empresas, elas têm que tomar esse cuidado, têm que ter um zelo, porque uma pessoa com varicela dentro do ambiente de trabalho, então os senhores imaginem, por exemplo, uma doença de transmissão respiratória, uma pessoa num ambiente fechado, que ela fique 6, 8 horas por dia neste ambiente, seja uma agência de banco, seja uma central de telemarketing, onde você tem um grande volume de pessoas passando por este local, e esta pessoa com uma doença de transmissão respiratória. Ela pode contaminar muitas outras pessoas. Então, isso é um problema. Então, catapora é um problema, sarampo é um outro problema, embora nós tenhamos já um controle bastante eficaz do sarampo no Brasil, faz muito tempo que nós não temos os chamados casos autóctones no Brasil, ou seja, de transmissão local. E uma doença respiratória muito, muito, muito importante, que é a tuberculose.
tuberculose é uma doença muito frequente no nosso país. A gente tem a impressão que é uma doença já disseminada. Não é verdade? Então, ela é disseminada, ela não está erradicada. Tá. Pelo contrário. Entendi. Pelo contrário. Ela não está erradicada. Não. A tuberculose, ainda hoje nós temos, pelas estatísticas nacionais, em torno de 90 a 100 mil casos novos por ano. No Brasil. Significativo. Em São Paulo, em torno de 18 a 20 mil novos casos por ano. Então, é uma doença extremamente grave, de evolução lenta e que precisa ser pesquisada, precisa ser investigada. Tem vacina, não tem? Tem vacina. Só que a vacina da tuberculose é uma vacina já antiga, é o BCG, a vacina contra a tuberculose chama-se BCG, e é uma vacina que protege contra as formas graves da tuberculose, que são a tuberculose disseminada ou miliar e a tuberculose do sistema nervoso central. Então, ela não protege contra todas as formas de tuberculose, essa vacina. Então, a tuberculose, hoje, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, ele reza o quê? Ele preconiza o quê? Que uma pessoa que tenha tosse durante mais do que 3 semanas, persistente, e que essa tosse não tenha uma causa definida, ela tem que ser investigada em relação à tuberculose. Então, isso é muito importante para que nós também possamos controlar. Outra doença de transmissão respiratória, que foi a que eu falei no começo, é a gripe. A gripe é importantíssima. A gripe não é resfriado. Gripe é uma doença potencialmente grave, que tem vacina, e as empresas deveriam implementar um programa preventivo de imunização contra a gripe no período prévio ao inverno. Então, março, abril já deveria iniciar a vacinação. Então, os empresários devem tomar a iniciativa de, quando chegar nesse período de março, né, procurar alguma... Oferecer aos seus funcionários a imunização. Perfeitamente. E com certeza ele também vai ganhar com isso, porque vai ter menos ausências. Diminui assustadoramente o absenteísmo. Não é à toa que as empresas, em especial dos países de primeiro mundo, Europa, de uma forma geral, e Estados Unidos, recomendam a imunização não só dos seus funcionários, mas também dos familiares dos funcionários. Porque uma criança com doença em casa, a mãe não vai trabalhar, a mãe vai ficar com a criança. Então, se a criança também for imunizada, ela não ficará doente. Portanto, a mãe estará liberada para o trabalho. Foi um assunto até que nós abordamos aqui num programa, né? Perfeito. Quando a gente entrevistou uma pediatra sobre isso, sobre a influência, né? A tabela que ocorre, né? A criança fica doente e a mãe perde dia de trabalho. Isso é uma verdade. Então se a empresa tiver uma iniciativa mais ampla, então, que é tentar imunizar a família inteira, o resultado vai ser muito melhor. É o famoso efeito guarda-chuva. Quando você abre o guarda-chuva, você protege muitas pessoas. Então é interessante, né? Os empresários que estão nos assistindo, né? Prestar bastante atenção que essas doenças contagiosas pode haver uma atitude, né? De diminuir a probabilidade desse contágio. Pessoal, nós vamos falar no próximo bloco, estamos indo para o nosso intervalo agora, mas no próximo bloco vamos continuar aqui com o Dr. Anderson, vamos falar um pouquinho sobre alguns ambientes de muita probabilidade de contágio, o pessoal que trabalha na área da saúde, e vamos falar também um pouquinho sobre a AIDS. Nos aguardem até já. Pessoal, conforme prometido, estamos aqui de volta com Dr. Anderson, no nosso programa Emprego em Carteira, falando sobre doenças contagiosas, né? Nós vamos falar com o Dr. Anderson agora, para ele responder um pouquinho para a gente, doutor. E esses ambientes de trabalho, que são os ambientes de saúde, os pronto-socorro, os hospitais, como é que funciona isso? Porque aí o contágio é maior ainda, né, doutor?
É interessante, essa pergunta é interessante e ela nos traz uma lembrança que, assim, o profissional da área da saúde é um profissional que está extremamente exposto ao risco. Então, o profissional da área da saúde, ele é um profissional que tem que estar preparado, ele tem que ser preparado para atuar nesta área, como em qualquer outra área, né? Os profissionais têm que conhecer muito bem o seu métier, né? Tem que conhecer muito bem o seu trabalho. E os profissionais da área da saúde, por trabalharem com saúde, estão mais expostos às doenças. As doenças infecto-contagiosas, existe um risco muito maior para esses profissionais. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, nós acabamos de falar da tuberculose, né? Que a tuberculose, entre os profissionais da área da saúde, é uma doença mais grave e existe uma maior incidência de bacilos resistentes nos profissionais da área da saúde. Por quê? Porque eles já se infectam com bacilos que já passaram pelo tratamento em outros pacientes. Então, é um risco maior. Mas eles pegam a contaminação num estágio diferente da doença, é isso? Exato. As bactérias, os vírus... Já estão mais resistentes. Eles têm um outro comportamento, eles estão mais resistentes. Então, este profissional, desafortunadamente, ele está sob maior risco. Então, ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer o seu trabalho e ele tem que saber a forma de transmissão de determinadas doenças. Então, ele tem que ter precauções. Então, desde o início da epidemia do HIV e AIDS, se investiu muito nesta questão das precauções. Então, hoje existe um roteiro de precauções em relação às doenças que podem ser transmitidas nos estabelecimentos de atenção à saúde, que nós chamamos de EAS. Então, existem precauções que nós chamamos de universais, que são para qualquer tipo de paciente. Então, você tem que lavar as mãos, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer a desinfecção com álcool gel nas suas mãos. Então, existem as precauções para gotículas de saliva, que são aquelas doenças transmitidas pelo ar. Então, é a máscara comum. Existe um tipo de máscara especial para aquelas gotículas muito menores, né, que ficam em suspensão no ar. É uma máscara um pouquinho diferente daquela máscara cirúrgica comum. As luvas, né, para evitar o contato com determinados tipos de substâncias dentro do ambiente hospitalar. Então, o profissional da área da saúde, ele efetivamente tem que ter um treinamento para saber como se portar, como se cuidar dentro do ambiente de trabalho. Mas tem, na prática tem, quer dizer, essa preocupação que as empresas têm com segurança do trabalho, com doenças do trabalho e tal, tem também na área hospitalar? Tem. A gente tem a impressão assim de fora que não tem, tem bastante? Tem bastante. Então, assim, todos os hospitais, por lei, eles têm que ter uma comissão de controle de infecção hospitalar. Esta comissão tem, por um dos encargos dela, é exatamente fazer treinamento de pessoal interno do hospital e fazer uma reciclagem destes procedimentos de controle de infecção. Hoje não se fala muito mais em controle, mas em epidemiologia hospitalar, né? Onde você consegue mapear dentro do hospital alguns locais de mais risco. Então, pronto-socorro é um lugar de alto risco, unidade de terapia intensiva é outro local de alto risco e centro cirúrgico, onde você mexe, onde você manipula materiais pérfuro-cortantes. Então, você tem um risco maior. O risco é maior. Então, isso efetivamente existe. Doutor, o que acontece, por exemplo, com a AIDS, né? Que é a doença onde o pessoal tem mais medo de contágio. Esse medo é necessário mesmo? Há um certo pânico exagerado com o aidético dentro do ambiente de trabalho? Doutor? Existe. A AIDS, desafortunadamente, é uma doença estigmatizante, ainda nos dias de hoje, né? Algo que nós não conseguimos entender. Existe até algumas
apesar de já termos aí 30 anos da epidemia, do início da epidemia, ainda é uma doença estigmatizante. Isso precisa mudar, né? Da mesma forma que a hanseníase, né, no passado, e até a tuberculose no passado também eram doenças estigmatizantes, como a sífilis também já foi, né? Hoje a gente tem sempre a sensação de que a AIDS é mortal. Então, outras doenças a gente acha que consegue administrar. E a AIDS não, a AIDS é mortal, rápida e mortal. É verdade? Qualquer doença pode matar. Sim. Qualquer doença pode matar. As pessoas costumam dizer assim, quero morrer de catapora. Não diga isso, porque catapora mata. Né? Então é importante nós termos isso. A AIDS, ela é uma doença estigmatizante. Por quê? Porque desde o início se criou um estigma dessa doença. É uma doença que hoje tem total controle. Passou a ser uma doença crônica que é tratável. Ela não é curável, não se cura a AIDS. Mas você consegue controlar a doença. Você consegue conviver com a doença absolutamente por muitos anos pela frente hoje? No Brasil, estima-se que existam 530 mil pessoas convivendo com HIV e AIDS. Então, você imagina, isso é muito maior que muita cidade, gente. Nós não podemos estigmatizar essas pessoas. Essas pessoas também têm família, essas pessoas também têm condição de trabalho, essas pessoas têm produção científica, são pessoas que têm total condição de estar trabalhando, produzindo. Então, não se admite hoje esse preconceito. Esse preconceito é inadmissível. Então, uma pessoa que é infectada pelo HIV ou que tem AIDS, ela tem plenas condições de continuar trabalhando. E o contágio dela não é grande. Contágio é por sangue e secreções. Sangue e secreções são as formas de contágio da HIV e AIDS. Não existe relato na literatura de transmissão por outra forma. Então, uma pessoa que é infectada pelo HIV ou que tenha a doença AIDS, ela não deve e não pode ser discriminada. Ela pode perfeitamente continuar tendo as suas atividades de trabalho, sendo produtiva. Seu convívio social absolutamente normal, como qualquer outro ser humano tem o direito de ter. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Está muito boa a nossa conversa, dá para a gente ficar aqui mais uma meia dúzia de programa conversando, mas foi muito útil para o nosso programa, as suas informações. Quero agradecer, se eu quiser deixar algum contato, por favor. Eu que agradeço, eu acho que uma das funções nossa dentro dessa vida é tentar fazer com que as pessoas melhorem, né? Que as pessoas se informem, que as pessoas possam ter um crescimento pessoal, espiritual, qualquer tipo de crescimento, e que evoluam. Então, agradeço de coração, de alma, essa oportunidade que vocês me deram aqui para estar debatendo e fico à disposição. Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato aqui com a produção e a produção vai direcionar para o nosso bate-papo. Pessoal, nosso programa infelizmente está acabando. Agradeço a todos vocês e desejar a todos um bom trabalho. Até a próxima.